Olá a todos. Dando continuidade ao nosso estudo de 2 Pedro e terminando o estudo de 2 Pedro, nós vamos falar hoje sobre o tema Esperando e Apressando a Vinda do Senhor. É um tema que talvez não seja tão discutido e elaborado pelas comunidades cristãs, mas que é de extrema importância. Os versículos base para a nossa palavra de hoje estão em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 15 e versículo 18. Vamos ler esses versículos. Versículo 9 de 2 Pedro 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E o versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós vamos falar de vários versículos. Seria interessante talvez vocês anotarem o endereço, né? Porque não vai dar para seguir achando esses versículos na Bíblia. E eu queria fazer primeiro um resumo até chegar na segunda vinda do Senhor, para aqueles que não estão tão habituados à palavra, né? Que não leram toda a Bíblia ainda. Então eu queria fazer um breve resumo. O Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, criou o homem à sua imagem e semelhança e edificou a mulher. Homem e mulher, Adão e Eva, estavam no jardim do Éden e tinham a presença do Senhor. Mas o inimigo de Deus, que já tinha, o diabo, que já tinha sido lançado à terra, Satanás, ele, na forma de uma serpente, ele enganou a Eva, enganou a Adão e fez com que eles comessem de uma árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor colocou no centro do jardim e pediu. A única coisa que ele pediu para que eles não comessem fosse dessa árvore, do fruto dessa árvore, que é o conhecimento do bem e do mal. E por tal foram expulsos do jardim do Éden e as suas descendências, então, ficaram um bom tempo longe da presença de Deus. E o homem, tentando agradar a Deus, sofreu queda após queda. Isso inclui a nação de Israel. Deus já sabia disso, Deus já sabe de todas as coisas, mas a única maneira de salvar o homem foi Deus enviar o seu Filho à Terra, como homem, 100% Deus, para viver a sua vida aqui na Terra como homem, nascido de uma virgem, da Virgem Maria, sem pecado. E esse homem foi enviado à cruz, foi crucificado, e na cruz ele suportou todos os nossos pecados, de todas as eras, e carregou esses pecados em si, e pelo seu sangue nós podemos ter o perdão de nossos pecados. Mas ele não ficou morto, ele desceu ao Hades, no terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, ele ascendeu aos céus, está à direita do Deus Pai. E não nos deixou só, ele nos enviou um Consolador, o Espírito. E através desse Consolador, o Espírito,
aquele que creu no Senhor, que a sua morte na cruz foi para nos libertar dos nossos pecados, e essa crença, essa salvação é individual, não é coletiva. Se nós cremos que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados e cremos que Ele é o nosso Senhor, e nós expressamos isso, que Ele é o nosso Senhor, nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Então, o Espírito, ele está dentro de nós, no nosso Espírito. Nós somos compostos de Espírito, alma e corpo, e no Espírito só pode habitar o Espírito do Senhor. Nós somos salvos e podemos fazer a vontade do Senhor aqui na terra. O Senhor, então, ele veio a primeira vez como homem, e a segunda vez ele vai voltar para nos julgar. Esse julgamento será no tribunal de Cristo, nos ares. Ele vai julgar primeiramente os mortos em Cristo, os que morreram crentes, que creram no Senhor de todas as eras. Esses mortos vão ser julgados no tribunal de Cristo, e depois os vivos também vão ganhar um corpo de glória e vão ser julgados no tribunal de Cristo, segundo o livro da vida. Os que forem aprovados pelo Senhor vão, juntamente com ele, fazer parte do reino milenar, 1000 anos reinando com Cristo, que é as bodas do Senhor com a sua igreja, e com os que creram no Senhor e foram aprovados. Os que não foram aprovados, os que não forem aprovados, eles ficarão fora do reino milenar, e a palavra diz que é um lugar que não é muito bom, pois vai haver choro e ranger de dentes. Ao final desses 1000 anos, tanto os que participaram do reino milenar como os que não participaram do reino milenar, mas foram salvos, vão se juntar para formar a Nova Jerusalém que desce dos céus para poder se juntar ao corpo de Cristo, né? Aos que realmente creram no Senhor, e eternamente vão ter essa aliança, vão ter essa junção por todo o tempo. Então, falar desse pequeno resumo, uma pergunta vem, né? Quando será a segunda vinda do Senhor? A verdade é que ninguém sabe, nem o próprio Senhor Jesus Cristo sabe, apenas o Pai sabe. Mas nós podemos adiantar ou atrasar a volta do Senhor. O Senhor quer que sua igreja esteja pronta, crescida e ataviada para o seu retorno. A noiva para se casar com o noivo, que é o próprio Senhor Jesus. As profecias da segunda vinda de Cristo, elas existem em maior número que as da primeira vinda. Mateus 24,14 diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Os sinais do fim, o princípio das dores, não significam ainda o fim. Ainda em Mateus 24, versículo 6, diz: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." Esses sinais impedem de que qualquer um fale ou queira adivinhar quando vai ser a volta do Senhor. Apenas temos a certeza que Ele vai voltar. Esse dia, porém, já está marcado desde antes da fundação do mundo, pois o Pai, Ele é onisciente. Em 2 Pedro 3,9, que nós lemos, né? "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." O Senhor, Ele é longânimo. O Senhor, Ele dá tempo para que todos tenham a chance de chegar ao arrependimento e serem salvos. Todos têm essa chance. Para isso, temos uma responsabilidade, nós os que cremos, que é levar o Evangelho para todos. As boas novas para todos. Como aliado hoje, nós temos as novas tecnologias, que permitem alcançar um grande número de pessoas nos mais variados locais. Isto hoje. Para dizer um contraponto, né, no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Jonas. Jonas, sem recursos e a contragosto, vamos dizer a verdade, ele, em um dia, ele conseguiu salvar uma cidade inteira, a cidade de Nínive, com cerca de 120 mil habitantes. Agora, nós devemos demonstrar medo ou nós devemos demonstrar alegria pela volta do Senhor? É claro, deve ser alegria.
Por quê? Porque ocorrerá uma interrupção da nossa vida aqui na Terra. E nós estamos preparados para isso? Nós podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus? O Senhor virá como ladrão. Um versículo que nós já lemos, 2 Pedro 3,10, diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, diz também, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por isso, irmãos, devemos estar preparados e não nos perdermos em discussões teológicas. Quem tem a razão é porque pensa assim, é porque pensa assado. Isso não nos leva a nada. Nós devemos estar preparados. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, do versículo de 1 a 13, diz o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, que na verdade significa o espírito humano, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, não se preocupavam, e 5 prudentes se preocupavam. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite, na Bíblia, significa o Espírito também. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas, que significa alma. Então, tinham azeite nas lâmpadas e azeite nas vasilhas. Azeite no Espírito e azeite na alma. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, as 10, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, que é a segunda vinda do Senhor. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas, o reino milenar, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, além de termos azeite espírito na nossa lâmpada, no nosso espírito, nós precisamos ser salvos e também precisamos ter azeite na nossa vasilha, ou seja, azeite na nossa alma, ou seja, a nossa alma transformada pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo. Essa é a nossa preparação, a nossa responsabilidade, que é a salvação da nossa alma, isso é individual. Para a segunda vinda do Senhor, teremos sinais físicos e sinais comportamentais. Mateus 24, de 3 a 8, diz o seguinte, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, como a gente já comentou. O princípio das dores, portanto, são sinais físicos. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, a palavra nos diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,